Olá, tudo bem com você? Sou o professor Carlos Bárbaros, professor de História. Vamos lá para mais uma aula de História, ok? Você fica ligado aí que a aula vai começar. Hoje nós vamos ver um assunto muito interessante, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que você já ouviu e é sobre o estudo da história da África, beleza? Então vamos lá. A história da África é cheio de contradições, não é isso? É cheio de preconceito que você vai aprender hoje. Bom, durante muito tempo, a África foi tratada pelos estudiosos europeus como um continente sem história, ok? Então, durante muito tempo, os historiadores, os pesquisadores, eles tratavam a África como uma coisa que não deveria ser contada para as futuras gerações. Por quê? Porque não tinha nada de interessante, não tinha história. Por isso não contava história, porque não tinha história, beleza? Isso era uma forma de preconceito. Já na segunda metade do século XX, essa ideia começou a mudar. Por que começou a mudar? Porque os pesquisadores, os historiadores, os cientistas, né, isso já no século XX, achavam que isso era uma forma de discriminação e passaram a, como se diz assim, a fazer a coisa certa e contando a história da África, ok? Então, essa forma de preconceito começou a mudar no século XX, não se esqueçam, bom? E como esses pesquisadores, esses cientistas, eles fizeram essa mudança? Bom, eles passaram a considerar a história da África na visão dos próprios africanos. E não era assim não? Não, não era diferente. Naquela época, eles consideravam a Europa como o centro de tudo. Se a Europa é o centro, então a história que vai ser contada é a história da Europa. E agora as coisas mudou porque vamos contar a história da África na visão dos africanos, ok? Então essa era a linha de pensamento, essa era a ideia que passou agora a valer. A Europa já não é mais o centro de referência, tá bom? Outra coisa interessante que aconteceu foram o estudo da África. O que ele se utiliza? Como as pessoas estudam, contam a história? Eles usam os relatos, não é isso? Eles usam os escritos em grego, os escritos em latim e os escritos em árabe. Então, os pesquisadores, os cientistas, para contar a história da África, eles utilizam os pergaminhos, né? Isso que são as fontes antigas escritas em grego, as fontes escritas em latim e as fontes escritas em árabe para contar a história, para estudar os povos da África. Outra coisa que eles utilizam, meus caros alunos, são os vestígios arqueológicos. São as descobertas que os arqueólogos fazem. Às vezes pode ser um fóssil, né? Às vezes pode ser uma ferramenta, quem sabe uma coisa qualquer, um machado, uma enxada. Eles usam para contar a história da África e provar que realmente aquela civilização existiu naquela região, ok? Ele se utiliza também uma coisa chamada, gente, a tradição oral. E a tradição oral é a história contada de pai para filho. Por exemplo, aqui no Ocidente, né, no Brasil e na Europa, em outros países por aí fora, eles não têm muito essa tradição oral. Por exemplo, para você aprender as coisas, aqui você vai para a escola. Além de seus pais ensinar as coisas, você vai para a escola, beleza? Lá não, lá eles só têm a tradição oral, que é os ensinamentos que são passados, que são repassados de pai para filho durante as suas gerações, beleza? Então lá eles fazem isso constantemente. Outra coisa que nós queremos que você entenda é a importância dessa tradição oral, ou seja, esse conhecimento que é passado de pai para filho. Por que ela é importante? Olha, esse conhecimento ele fornece muitas informações sobre as sociedades africanas, além de permitir, não é isso, que se saiba mais sobre os valores culturais da África. Então, essas informações, né, isso que é passado oralmente de pai para filho, ela tem uma importância crucial para você conhecer os seus valores, né, isso para nós conhecermos os valores da África. A tradição oral também ela revela ao historiador, né, que é a pessoa que conta a história,
Um conhecimento que os africanos transmitem de geração em geração. Isso aqui eu já falei já, que o conhecimento lá é transmitido de geração para geração através da tradição oral. Ou seja, pais passam para filhos, filhos passam para os netos e aí vai passando de geração em geração. O que temos aqui mais? Merece destacar também a importância da arqueologia. O que é arqueologia? É a ciência que estuda as civilizações africanas. Só que ela mexe com os achados, não é isso? Achados científicos. Às vezes você acha uma faca, você acha um machado, você acha alguma coisa que comprove que aquela civilização realmente existiu e que ela está ali, ok? Então vamos para frente. Um pouco aqui nós temos algumas coisas interessantes. Por exemplo, nós temos essa peça aqui, ó. Essa peça aqui é muito importante aqui, que você tem que saber que essa peça ela pertencia à Nigéria, ok? Então essa peça aí ela foi confeccionada, né, isso, de um suporte de um altar no século IX e é ricamente entalhada e aparece um guerreiro com as escarificações no rosto. Aqui está o guerreiro aqui, ó. Esse guerreiro, ok, ó, com as escarificações no rosto. Isso aqui é um guerreiro. Observe que essa peça aqui é uma prova concreta, é uma fonte, isso é da cultura dos povos da Nigéria, que é um país da África, beleza? Um pouco aqui nós temos um bracelete de ouro do Sudão, que é outro país da África. Lá no Sudão, eles confeccionaram esse bracelete aqui. Vamos ver o significado desse bracelete aqui. Olha, esse bracelete ele foi feito no primeiro século antes de Cristo, no século I antes de Cristo, é isso. E aqui nós temos aqui, não é isso? Nós temos aqui o desenho, né, de a imagem da deusa Mut, é uma deusa alada, não é isso? Tem asas aqui, a deusa Mut. E esse bracelete ele era usado por uma candense. O que é a candense? É uma rainha, não é isso? Do Sudão. E ela usava no seu braço para que todos soubessem que ela era rainha e tinha poder, ok? Então, aqui está uma prova concreta que os africanos eles têm história a ser contada. E aqui está as fontes que eu falei para você, ok? Com o prazer de estar com você, vamos ficar disponível para tirar eventual dúvida e tchau, foi um prazer.